Shalom. Hoje eu quero mostrar para vocês sobre a contagem do Homer, né? E o Mateus, alguém que me segue, que estuda comigo, me pediu um quadro para que ficasse mais fácil de visualizar, né, a contagem do Homer. Eu entendo, diferente de grande parte do judaísmo, inclusive o judaísmo messiânico, que segue o judaísmo tradicional, que Yeshua, a ressurreição de Yeshua como as primícias, ela marca o Bicurim, que é a festa das primícias. Ele foi a primícia, né? Ressuscitou da morte. E a ressurreição dele foi no primeiro dia da semana. E o Shabá de Páscoa, de Matzot, que é o Shabá, Rai Shabá, né? Aconteceu de quinta para sexta, né, no ano que Yeshua foi crucificado, de forma que de quinta para sexta foi um Shabá, de sexta para sábado foi o Shabá semanal, e por isso que Maria e as mulheres só puderam ir ao túmulo no domingo, no primeiro dia da semana, passado o Shabá, primeiro o Shabá de Matzot e depois o Shabá semanal, né, porque elas não poderiam fazer isso durante os Shabás. E Matzot, que é pães asmos, é um Shabá. E Yeshua, ele ressuscita nas primícias. E as primícias, em Levítico 23, se eu não me engano, no verso 15, diz que é o dia seguinte ao Shabá. E aí não especifica qual o Shabá. Mas Yeshua ressuscitou no primeiro dia da semana, que foi após o Shabá semanal, né? E sendo o Shabá, então, o 17º dia, e a contagem do Homer a partir do primeiro dia da semana, né, até Shavuot, que é Pentecostes, passando então 7 semanas, 7 vezes 7, né, a coisa da completude do resgate de algo, como o jubileu, né, são 7 semanas de anos, e no 50º ano, no ano 50, então você tem a restauração de tudo, da terra a quem foi dado originalmente, enfim, o resgate das dívidas, aquilo que Yeshua lê em Isaías 61, né, no ano de jubileu. E o Shavuot tem um paralelo com isso. Mas o judaísmo, ele conta Bicurim, que é primícias, como o 16º dia. Por quê? Porque ele considera o Shabá de pães asmos e não o Shabá semanal. Então, se você tem Matzot como o 15º dia, você tem Bicurim como o 16º dia do mês no calendário de Deus. Não importa qual é o dia no nosso calendário gregoriano. Inicialmente é isso. Então, Yeshua, ele foi sacrificado no 14º dia, e o Cordeiro Pascal, segundo os fariseus, a Páscoa era apenas uma refeição que era comida na noite do primeiro dia de pães asmos. Mas Yeshua, ele comeu a Páscoa dele com os seus discípulos no dia anterior, ou seja, no 13º dia, do 13º para o 14º, né? E ele foi crucificado do 14º para o 15º. Yeshua comeu a Páscoa no 14º dia, no início, correto entendimento sem pecado, mas morreu de acordo com o entendimento dos fariseus. Porque o paradigma é como isso ocorreu na primeira Páscoa, né? Lá no Egito, né? E no Egito, na primeira Páscoa, o cordeiro era separado no 10º dia, por 4 dias, né? E do 13º para o 14º A Torá dia, fala do sacrifício entre tardes, então do 13º para o 14º. No entendimento de Yeshua, o 14º dia era um dia autônomo, não Shabá. Não raro, os judeus não eram unânimes Em nos seus relação a entendimentos. Quando era feito o sacrifício pascal, em Levítico 23:5, era entre tardes, Lá Ereb. na saída do Egito, eles não poderiam ter despojados os egípcios durante o Shabá de Matzot,
né, pedido lá os bens, ido buscar de casa em casa. Então, de fato, do 13º para o 14º foi quando eles celebraram a ceia, né, após o pôr do sol. Eles vigiaram até meia-noite, a passagem do anjo da morte. No amanhecer, eles despojaram os egípcios dos seus bens e, ao entardecer em diante, eles marcharam até Sucô, que foi a primeira parada, né, de tabernáculos. E em Sucô, lá, todo o povo se reuniu, o primeiro Shabá foi celebrado em Sucô, caminharam por 7 dias e o último Shabá de Pães Asmos é a travessia do Mar Vermelho. É assim que eu entendo que é a correta leitura, análise, né, dessa data festiva, sendo que esse ano, o ano que nós estamos, 2023, nós celebramos a Páscoa do 13º dia para o 14º, ou seja, no pôr do sol do 13º, que já é o início do 14º dia. Nós celebramos a Páscoa no 14º dia, mas à noite do 14º dia é a celebração da Páscoa, não é um Shabá. O Shabá é depois do pôr do sol do 14º dia, né? Aí começa o Shabá de Matzô, que já é a partir das 18 horas, né? Mais ou menos, o pôr do sol, é o 15º dia. E isso, nesse ano, foi quarta-feira, de terça para quarta. Quarta-feira, no pôr do sol, é o Shabá. Foi o Shabá de Pães Asmos. E Bicurim é sempre no primeiro dia da semana, porque, de acordo com Levítico 23:15, é o dia seguinte após o Shabá. E eu entendo que, como Yeshua ressuscitou no primeiro dia da semana, ele ressuscitou após o Shabá semanal. Então, esse Shabá, o entendimento correto dele é que seja após o Shabá semanal. Então, Bicurim sempre vai cair no primeiro dia da semana. Mas quantos dias vão se passar vai depender do ano, porque é móvel. Agora, no ano que Yeshua foi crucificado, isso foi exatamente 3 dias e 3 noites, porque foi o sinal de Jonas. E esse ano que nós estamos, do dia 8 para o dia 9, né, o pôr do sol do dia 8, que é sábado, para o dia 9, que é domingo de abril, 9 de abril de 2023, foi Bicurim, a primícia, no primeiro dia da semana. E a partir daí, de Bicurim, nós começamos a contagem do Homer, de forma que você tem 7 dias até o Shabá, o primeiro Shabá, né, que foi, então, no dia 15, né, 13, 14, no dia 15, isso, o primeiro Shabá, que foi no dia 15 de abril, depois o segundo Shabá, que inclusive os apóstolos, nós lemos em Atos, né, que eles estavam contando em um dos sábados, porque é narrado lá que está traduzido errado, como no primeiro dia da semana. De fato, o que está escrito é em um dos sábados. Eu vou colocar para vocês aqui o trecho, em um dos sábados, por quê? Porque eles estavam fazendo a contagem do Homer. Então, nesse ano que nós estamos, o primeiro Shabá do Homer, né, o 7º dia na contagem é no dia 15 de abril, depois o segundo sábado, 22 de abril, o terceiro sábado, 29 de abril, o quarto sábado, 6 de maio, o quinto sábado, 13 de maio e o sexto sábado será no dia 20 de maio. Nós, de ontem para hoje, nós celebramos o dia 40, né, da contagem do Homer, que foi justamente quando Yeshua ascendeu aos céus, foi a ascensão no dia 40 do Homer, 10 dias antes de Pentecostes, de Shavuot, né? Esse número 10 ele é muito importante, né? A letra Yod, né? E muita coisa, né? O cordeiro era separado 10 dias, no 10º dia, né, do primeiro mês, e há várias coisas que são no 10º dia, por exemplo, Yom Kippur, o dia do perdão ou o dia do arrependimento, né? No 10º dia do mês, né? Do 7º mês, no caso. Então, o número 10, ele tem muita
fala também das 10 pragas no Egito, ou os 10 juízos, né? E é um divisor de águas ali. E eles sabiam que Yeshua ascendeu no dia 40, por quê? Porque eles estavam fazendo justamente a contagem do Homer. E esse dia 40 foi exatamente do pôr do sol do dia 17 para o dia 18, que é hoje. Hoje nós estamos no dia 18 de maio. E no dia 20 será o sexto sábado, no dia 27 de maio será o sétimo sábado, o que transforma o dia 28 de maio, ou seja, na verdade, o pôr do sol do dia 27, para o dia 28 será Shavuot, né? Já no pôr do sol do dia 27 para o 28. Então, eu entendo que essa é a contagem que é corrigida pelo viver do nosso Messias, Yeshua. Eu entendo que Shavuot, Bikurim, sempre será no primeiro dia da semana, e o 50º dia, o dia 50, Shavuot, também será sempre no primeiro dia da semana, o que nós chamamos de domingo, mas contado a partir do pôr do sol de sábado, do Shabat. Pentecoste Shavuot simboliza um casamento, o contrato de casamento, desde o Sinai com Moisés até o Pentecoste de Atos 2. Conhecer para não errar o dia do encontro. Aleluia. Isso eu me despeço dizendo Shalom.